Galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Israel. Estamos aí para mais uma aula de biologia, certo? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre as novas técnicas, né, de classificação biológica. Na aula passada a gente falou sobre a história da classificação, né, a importância da classificação, o trabalho de Linneu, aquela coisa da divisão das categorias taxonômicas, né, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, certo? Demos alguns exemplos, fizemos atividades. Hoje a gente vai falar de como é isso hoje, né? Como há essa técnica, como há novas formas, ou como há uma nova forma, uma nova sistemática, uma nova forma de agrupar os seres, que é aquela sistemática que a gente viu na aula passada, chamada sistemática evolutiva, né? Ela procura agrupar, agregar os grupos de forma evolutiva, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho diferente, né? Que a base dessa nova classificação não são os grupos, não é o gênero, não é a família, não. O importante, a gente vai ver, são as espécies, certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver essa nova técnica, essa nova sistemática, chamada de sistemática filogenética. Ou seja, se a gente pegar aqui a palavra filo, né, e dividir aqui, ó, filo e genética, né, então, filogenética seria a separação dessa palavra, significaria filo, seria amigo, tá? E genética, origem. Ou seja, é uma classificação que vai buscar a origem daquele parentesco, de onde está, como foi feito, né? Como chegou-se ao ancestral comum, né? Daquelas duas espécies que hoje podem ser completamente diferentes, morfologicamente falando, né? Podem ser muito diferentes, mas que tiveram ancestrais em comum, tá? E principalmente, o que a gente vai ver hoje é a construção de cladogramas, tá bom? Hoje a gente não vai falar muito do aspecto molecular, não. A ideia é falar da construção dos cladogramas, das árvores filogenéticas, beleza? Então vamos lá. Bem, então há um contraponto básico. A gente falou na aula passada da sistemática evolutiva, né, que agrupava os seres em categorias e essas categorias eram comparadas, né, quem tem características mais próximas desse outro indivíduo, e aí formam gêneros semelhantes, e aí esses gêneros têm características semelhantes que vão formar famílias semelhantes, né? E aí você vai agrupando por semelhanças morfológicas, embriológicas, né? Até mesmo moleculares, mas você agrupa não pelas características evolutivas, pelas derivações evolutivas, pelas novidades evolutivas, e sim pelas características morfológicas do grupo, porque eles se parecem, né? Os grupos se parecem um pouco, os seres, né? Então, a sistemática evolutiva, tá? Ela busca compreender as relações de grupos, né? Grupos taxonômicos. Então, por exemplo, qual família é mais próxima de qual família? Qual gênero se parece mais com o gênero? Tá? Qual classe se parece mais, tem características gerais mais parecidas? Essa é a sistemática evolutiva que trabalha com a taxonomia de Linneu, com as diversas categorias taxonômicas, tá certo? E a gente hoje vai ver então a sistemática filogenética, que, como eu falei, ela vai buscar a origem, né, dessa junção, né? Ela vai partir da espécie, a partir de uma espécie ou de um conjunto de espécies,
que vão evidenciar um ancestral em comum, tá? De acordo com o quê? Com as novidades evolutivas, que a gente chama de derivações, tá bom? Com as características derivadas que os grupos, que essas espécies podem apresentar, que grupos semelhantes podem apresentar, tá? Então, a sistemática filogenética ela vai expressar relações evolutivas das espécies. Ela não está preocupada se há o gênero, não sei o quê. Não. Essa espécie, aquela espécie, elas estão juntas, elas são próximas, porque elas têm esse ancestral em comum, ou um ancestral em comum há tantos milhões de anos atrás. Tá certo? E o que me indica isso? São essas características que as assemelham, essas duas espécies, tá? Então, não importa se as espécies são semelhantes ou se elas diferem muito, drasticamente entre si. Não importa. O que importa é, será que a gente consegue traçar um caminho para trás e ver o que o ancestral tinha em comum que fez com que essas duas espécies surgissem? Tá? Então, essa é a sistemática filogenética, ou também chamada de cladística. Tá bom, gente? É ela que a gente vai ver hoje. Bem, então, a cladística ou sistemática filogenética ela foi introduzida aí a partir dos trabalhos de Henning, tá? Ela também é chamada de sistemática reniana, tá? Em 1966 ele publica o trabalho que Darwin já tinha traçado mais ou menos essa ideia lá quando estava estudando, né, de construção de árvores, até porque já existiam as árvores de família, né, as árvores genealógicas. A partir da ideia de uma árvore genealógica foi se tentando construir, Darwin foi tentando construir a genealogia das espécies, o agrupamento dessas espécies. Só que, né, a gente vem aí o século XX, uma série de informações moleculares, genéticas, que me permitem ir mais a fundo na busca desse grau de parentesco entre espécies, tá? De aonde é que elas podem ter voltado, se a gente voltar no tempo, onde é que elas puderam estar unidas, sendo uma espécie única que deu origem a duas novas espécies, né? Que aí a gente chama essa espécie ancestral de ancestral em comum, tá certo? Então, entende-se aí que a diversidade dos seres vivos é resultante de processos evolutivos, certo? Então, a gente tem um ancestral em comum que foi irradiando, formando a partir dele novos grupos de espécies, que aí chegou a ter toda a nossa espécie aqui, ó. Que tem um clado, não sei se está muito pequenininho aí, mas um clado que a partir do Luca, né, que é o último ancestral comum de todos os seres vivos celulares, chamado Luca. A partir dele, a gente tem aí todo o grupo das bactérias, das arqueias e dos eucarióticos, né, dos organismos que têm células eucarióticas. Tá certo? Esses processos, então, ocorrem por dois processos. Esse resultante dos processos evolutivos que vão originando a biodiversidade, que vão originando a diversidade biológica, se dá por dois principais fatores. Os processos de anagênese, que seguem o tempo, é como se eu tivesse uma linha do tempo, a gente vai ver mais à frente aí, ou por cladogênese, quando uma espécie está evoluindo, de repente, a partir dela surgem duas. A gente chama isso aqui de evento cladístico, em que houve uma ruptura, até mesmo geográfica, pode ser uma ruptura geográfica, entre os seres, formando duas novas espécies. Tá? Então, desses eventos de cladogênese é que surge a palavra cladística, né? Que é uma árvore que vai botando ramos bifurcados. Um ramo só dá origem a dois, né? Como uma árvore mesmo. As relações evolutivas, então, entre esses seres vivos, são representadas por diagramas.
Esses diagramas são chamados de cladograma. Clado significa ramo, tá? Então a cladogênese é quando surge o ramo a partir de um só. Né? Dois ramos, era um ramo só, surge dois. Tá? E cladograma, então, é esse diagrama a partir desses ramos. Beleza? Bem, vamos ver o que é anagênese, então. Anagênese, galera, é o processo pelo qual um caráter surge, tá? Um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo. Então, a anagênese ela vai acontecendo ao longo do tempo. A anagênese ela tem muito a ver com o tempo decorrido, tá? Então, a espécie foi ganhando poucas alterações, algumas pequenas alterações ao longo do tempo, e foi formando uma espécie mais que não é a mesma que era lá atrás. Por exemplo, a espécie Homo sapiens. Ela era uma espécie antes da fala, por exemplo, os Homo sapiens mais primitivos, que depois de um processo de anagênese, desenvolveu-se ali um grupo que eles chamam de Cro-Magnon, né, que são os homens que aí sim, esses conseguiram se expandir dentro da nossa espécie e dominar o mundo inteiro. E aí sim, chegar nos neandertalenses, chegar nos heidelbergenses, enfim, se espalhar pelo mundo, né, eliminar todas as outras espécies, essas outras duas espécies que eram do mesmo tempo, né, nossa espécie conviveu com elas, Homo neanderthalensis, que é da Europa, e o Homo heidelbergensis, que é da Ásia. Então a nossa espécie, que é africana, foi espalhando-se e dominou todo mundo, mas só após essa mudança anagênica dentro da própria espécie. Com o passar do tempo, ela foi ganhando algumas características, como, por exemplo, a fala, tá? Que impulsionou essa espécie, impulsionou a nossa espécie para frente. Então, foi um evento de anagênese dentro do próprio tronco ao longo do tempo, certo? Então, esse processo anagênico é de onde vêm as novidades evolutivas, as derivações, tá? Já a cladogênese é o processo pela ruptura da coesão desse tronco. Então, o tronco aqui vem evoluindo. Na nossa espécie não ocorreram agora eventos cladísticos recentes, né? O nosso grupo é um grupo anagênico que vem se transformando ao longo do tempo, tá? Mas não quer dizer que não vá sofrer uma cladogênese e formar novas espécies humanas. Isso a gente não consegue prever, tá? A sistemática, a filogenética, ela olha para o passado, ela não consegue projetar o futuro, ela só diz o seguinte: isso é uma coisa que, se aconteceu nas espécies do passado, ela pode estar, e possivelmente, provavelmente estará acontecendo nas espécies modernas. Para onde vai, a gente não sabe, mas que certamente isso no futuro vai acontecer, vai. Então, a cladogênese é onde ocorre, estava lá um ramo, de repente, puff, criou dois ramos, beleza? Gerando, então, duas ou mais populações que não mais se comunicam, ou seja, que sofreram isolamento reprodutivo. Lembrando que o conceito de espécie é aquele conjunto de populações naturais que os indivíduos se reproduzem ali entre si, gerando descendência. Uma outra população de uma outra espécie não consegue naturalmente se reproduzir com aquela, mesmo que eles sejam muito próximos. Tá? Uma espécie é aquele conjunto de indivíduos ali que tem potencial de reprodução. Então, galera, vamos olhar aqui para um cladograma. Tá bom? Então, aqui. Anagênese, você vê vendo aqui, ó, anagênese, ela segue o tempo. Tá bom? Então, aqui eu tenho um ancestral comum a todos. É uma população ancestral da espécie X. Tá? Essa espécie X existe ainda aqui nesse clado? Não mais. Ela não existe mais. Mas o que foi acontecendo com ela? Ao longo desse tempo aqui, ela foi sofrendo algumas modificações nesse ramo inicial, nessa raiz inicial. Aqui teve um evento cladístico, tá vendo? Aqui ocorreu uma cladogênese.
uma cladogênese que separou dois grupos, dois ramos, tá vendo? Esse ramo desse ramo. Nesse ramo que está à sua esquerda, né, deu origem a duas espécies que também foram originadas por... Aqui tem um ancestral. Tá? Cada nozinho desse aqui, a gente vai ver mais à frente, é um ancestral. Então, esse ancestral aqui, ele formou duas novas espécies que foram sendo modificadas por anagênese. Tá? Foram ganhando novidades aqui. A cada passo desse aqui, ela foi ganhando novidades. Até que formou-se um novo ancestral que, mais uma vez, sofreu uma outra cladogênese. Um outro evento que separou esse braço em dois. Tá? Nada impede disso aqui continuar acontecendo, como eu falei. E aí formou-se uma espécie A e uma espécie B. Tá? Já nesse outro aqui, para o outro lado, tá vendo? Ele tem o mesmo ancestral, que A e B, só que formou um novo grupo. E aqui foi acontecendo também anagênese, novidades, até que surgiu um ancestral aqui, que era descendente desse, tá? Esse aqui também, tá? Vamos dizer que aqui seja a espécie Z, e essa aqui, o ancestral Z, e esse aqui, o ancestral W, por exemplo. Tá? Eles foram se transformando a partir desse aqui por anagênese. Mas chegou um momento em que eles sofreram um processo de cladogênese, tá? E que eles se extinguiram, assim como esse ancestral aqui se extinguiu, Z e W se extinguiram e formaram novos ramos, que estão ainda passando por processo de anagênese, mas que formou as espécies que vivem hoje, C e D, são espécies atuais. Então, A, B, C e D são espécies atuais. Beleza, gente? E quem é mais próximo de quem? Todas essas espécies aqui são parentes, têm um grau de parentesco. Quem define isso? Esse primeiro ancestral. Só que, concorda comigo que A e B formam um conjunto de espécies que é mais próxima entre si do que C e D? C e D são parentes mais próximos entre si e são mais próximos, qualquer um deles, do que A e B, do que de A e B. Portanto, B e C estão muito distantes. Muito distantes. São bem diferentes, apesar de terem um ancestral em comum. E, gente, aqui a gente parte das espécies atuais e para baixo as espécies é o tempo para trás, né? O tempo está correndo aqui para cima, tá certo? Então, essa árvore começa do passado e vai chegar ao presente. O topo da árvore é o que está agora, são as espécies atuais. Beleza? Bem, vamos ver um exemplo aqui, né, da formação de novas espécies por anagênese e cladogênese. Então, uma espécie aqui de uma raposa qualquer, né, ela veio existindo no passado aqui e veio ganhando transformações. Sofreu uma barreira geográfica, alguma coisa aconteceu. De repente um rio cortou a população, era uma população, estava junto, um rio chegou aqui, se formou um rio que não conseguia mais, porque o planeta está fazendo isso o tempo todo. Surge vulcão, surge montanha, ilhas, surgem rios, abrem-se, né? Movimentos tectônicos abrem placas e fazem separação dos seres que estão ali em cima, certo? Então, uma barreira geográfica qualquer, um rio, por exemplo, uma montanha, separou duas populações da mesma raposinha lá, tá vendo? Isso gerou dois grupos que ainda poderiam até talvez se reproduzir. Mas com o passar do tempo, esse evento formou uma cladística, uma cladogênese. E aqui dentro, olha, eu tive um desenvolvimento anagênico. Olha lá, mudanças que ocorreram dentro desses dois grupos aqui, que formou uma raposa agora preta e uma outra raposa que é aparentada dela. Vive até talvez em regiões próximas, ou não, pode ser regiões muito distantes.
que é toda mais branquinha, né, mais clarinha, perdeu aquele vermelhão. A outra ficou mais escura, toda mais pretinha. Isso aqui é um exemplo que acontece em todas as espécies, tá bom? Então aqui eu tenho um evento de cladístico, um evento que abre a população no meio, e aí, com o passar do tempo, eu vou formando novos grupos que vão ficando cada vez mais distintos. Eles vão ganhando novidades evolutivas ao passar do tempo aqui, certo? Novidades evolutivas são mutações, né, que vão acontecendo e vão transformando essas espécies, beleza? Tranquilo, galera? Bem, a construção dos cladogramas, tá? A gente aqui vai trabalhar com os cladogramas chamados enraizados, tá? A gente já vai ver o que é. Definir a raiz, ou seja, onde o cladograma se inicia, pode ser feito de várias formas, tá? Porque depende do tempo que você está andando para trás. Então, quais são as formas que a gente pode definir uma raiz? Então, analisando a ontogenia, tá? O que é isso? O desenvolvimento, a formação das espécies, tá? Ou comparando os organismos que se pretende estudar, tá? Né? Por exemplo, grupos internos, com grupos que estão evolutivamente próximos, né? Cuja cladogênese tenha sido anterior, ou seja, grupos externos. Então, é comparar um cachorro com um gato, por exemplo. Hoje eles formam grupos externos, que estão distantes, mas em algum momento eles puderam estar juntos. E aí você, observando a ontogenia dos carnívoros, você pode ver onde separou esses dois grupos. Tá certo? Para cada caráter é destacada qual condição ancestral ou primitiva, tá? E qual a condição derivada, ou seja, a novidade que surgiu a partir da primitiva. Isso também gera o estudo da cladística, né? Ou seja, eu pego as características que assemelham essas duas espécies e vou destacando, até ver, opa, essas aqui já são características diferentes, portanto, novidade evolutiva para um grupo que não apareceu no outro. Tá certo? Então, a partir de características semelhantes entre os dois grupos, eu vou ver, opa, isso aqui já está muito diferente um do outro. Aí são novidades evolutivas. Tá? Tá certo? Isso foi o processo de anagênese, de onde eles saíram para onde eles estão. Né? E aí pode ser qualquer espécie. Somente as condições derivadas são usadas para definir os agrupamentos. Bom? Só as novidades é que podem dizer, isso aqui é de uma espécie, isso aqui é de outra. E agrupar no ancestral, tá certo? Somente são aceitos grupos monofiléticos. O que significa isso? Que tem um ancestral comum para todos eles. Bom? Formados por organismos que compartilham a mesma condição derivada de um ou mais caracteres e que descende de um ancestral comum, exclusivo entre eles. Bom, então isso é um grupo monofilético. Eles têm algumas derivações, é óbvio que a partir de um momento um grupo vai ter uma derivação que o outro não tem, mas eles vêm de uma raiz que vem sofrendo as mesmas derivações. Tá certo? Porque eles eram juntos até o momento em que elas se separam em dois. Falando do gato-cachorro, né? Gato-cachorro tem, por exemplo, a dentição semelhante, né? Mas ele já tem ossos cranianos bem diferentes. Não a posição, os ossos em si, mas a posição, o desenho desses ossos. Então, apesar deles terem ainda mandíbulas e maxilas parecidas, com dentições semelhantes, eles têm o desenho das mandíbulas diferentes, a inserção dos ossos no crânio diferentes. Tá? Ou seja, eles compartilham algumas características ancestrais, mas eles têm ossos no próprio crânio que já fazem com que eles sejam diferentes. Se você pegar um crânio de um cachorro, você não confunde com o crânio de um gato. Apesar de se olhar para os dentes só, você pode confundir. Tá certo? Entendeu mais ou menos aí? Beleza. Cladogramas, galera.
partes que compõem esse cladograma, vamos entender. Então, raiz, tá? Então, raiz é a base aqui, ó. Raiz é a base, de onde a gente vai começar. É o ancestral comum a todos daquele grupo. Lembrando que essa raiz pode ser definida, a gente aí, dependendo do grupo que a gente está estudando, vou estudar até 7 milhões, 8 milhões, 60 milhões de anos atrás. Até onde a gente conseguir encontrar vestígios na natureza. E hoje, vestígios moleculares, né? Até onde o DNA me diz que esses grupos estavam juntos. Porque o DNA me faz isso, tá certo? Esse é um assunto mais para frente aí. Então, partes que compõem um cladograma, a gente vai ter a raiz, a gente vai ter os ramos, que a gente já falou deles, né? Os ramos são esses braços aqui, né? Beleza? Nós vamos ter os nós, que eu já falei. Os nós são os ancestrais, né? Onde o evento de cladístico aconteceu, né? Então, cada nó desse aqui foi uma cladogênese. E ela indica o quê? Um ancestral desse grupo. Perfeito? Então, vou apagar esse marca-texto. Então, esses nós são os ancestrais comuns a esses grupos. Então tá aqui, ó, um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui e outro nó aqui. Beleza? Esse nó representa o quê? Ancestrais. E nós temos os terminais. Os terminais são as espécies atuais. Nesse clado aqui a gente tem as espécies X, A, B, C e D. Ele é bem parecido com aquele outro lá, só que ele está desenhado de forma diferente. Tá? Bem, os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas. Então, as espécies atuais são essas aqui. São elas que ainda estão no planeta. Certo? Então, sempre na ponta de um cladograma é uma espécie que existe hoje. A não ser que você esteja fazendo um cladograma de espécies já extintas. Tá? Não tem problema também. É a espécie em consideração. Tá? Eu posso pegar e fazer um cladograma só de dinossauros. Lembrando, não temos mais dinossauros hoje. Mas eu posso pegá-los e olhar porque eu tenho como agrupá-los. Certo? Os ramos são as linhas do cladograma, como eu já falei aqui. São esses traços. Bem, o nó é o ponto de onde partem as ramificações. Tá? Ela representa o quê? Então, os ancestrais comuns hipotéticos. Tá? Os possíveis ancestrais. Nem sempre a gente encontra esses ancestrais no registro fóssil. Tá? Mas eles são possíveis e hoje a gente consegue determinar o tempo onde isso aconteceu se a gente tiver DNA de cada uma dessas espécies aqui existentes hoje, que é bem fácil de fazer, né? Então ele é um ancestral comum para todos os grupos acima dele, tá? Os grupos de cada nó são monofiléticos, tá certo? Então, a partir desse nó aqui, esse grupo e esse grupo todo aqui, que tem A, B, C e D, eles são monofiléticos, porque eles têm um ancestral comum, certo? Que vem de uma raiz aqui. Esse ancestral aqui, ele é levemente diferente desse da raiz, mas ele ainda era a mesma espécie, até o momento que ele sofreu essa separação aqui, formando duas espécies, quer dizer, dois grupos, né? O grupo das espécies X e o grupo das espécies A, B, C e D. Beleza? Cada nó simboliza, então, um evento cladogenético. Cada nó representa uma cladogênese. Né? Um evento que estava aqui e separou em dois. Então, um nó aqui une os dois. A localização dos pontos da ramificação ao longo do cladograma fornece uma ideia do tempo relativo à origem, ou seja, esse traço aqui, o ramo, o tamanho do ramo, me indica o tempo em que isso aconteceu. Tá? Mostrando que essa espécie X vem sofrendo mudanças até essa aqui, tá? Que são mudanças anagênicas nesse grupo, tá certo? Ao longo do tempo.
Beleza, gente? Tranquilo aí? Então, isso é a árvore genealógica. Desculpa, a árvore filogenética, o cladograma. Tá bom? Das espécies. Então, importante identificar raiz, identificar ramos, identificar os nós. Tá certo, gente? Então, é muito importante identificar esses nós, os ramos e as espécies aqui como terminais. E lembrar que isso aqui é ao longo do tempo. Tá? Então, quem está aqui em cima são as espécies atuais, as espécies terminais, as espécies que estão vivas hoje. E, olhando para baixo, a gente está olhando para trás no tempo, certo? O tempo decorre da raiz para cima. Beleza, gente? Bem, então no exemplo que a gente viu ali, a gente vai falar aqui um pouquinho mais. O ramo X, né, que está destacado em vermelho aqui, tem a mesma idade de todo o ramo Y. Tá vendo aqui, ó? Ramo Y. Então o ramo X tem a mesma idade do ramo Y. Todos os dois ramos geraram espécies que estão vivas hoje. Tá certo? Beleza? Bem, só que esse ramo X, ele gera apenas uma espécie que tem hoje. O ramo Y gera 4 outras espécies. Tá? Então, o ramo Y ele é o conjunto de 4 outras espécies. Tá? A, B, C e D. Pois esses ramos, A, B, C e D, estão no mesmo nó aqui. A partir do mesmo ancestral surgem eles. Beleza? Então, gente, quando se compara o ramo X com o ramo A, né, então o ramo X com o ramo A. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos comparar esses dois. Parte de um nó apical. Tá certo? Ou seja, um nó que está mais na ponta. Então, quando se compara o X com A, nota-se que A parte de um nó mais apical. Ou seja, o X surgiu aqui. E ele está aqui, a partir dessa data, esse grupo X já existe. Esse grupo onde está essa espécie X já existe a partir desse ancestral aqui. Para surgir o grupo A, rolou um ancestral anterior aqui. Esse ancestral aqui, esse ancestral do braço Y, ele não existe mais. Mas se ele estivesse vivo, ele seria o parente mais próximo do X. Ele é o mais semelhante a X do ramo oposto. Tá bom? Entendido? Só que o A surge desse ancestral aqui. Tá bom, gente? Então, isso significa que o ramo A surgiu depois do ramo X. Né? Você vê isso? O ramo A surge depois do surgimento do ramo X. Podemos dizer, então, que o ramo B surgiu depois do A. Tá certo? Olha lá. Então, aqui está o tempo, né? O tempo vai correndo nesse sentido. Então, o ramo A surge aqui, nesse tempo. O ramo B surge aqui, depois. Então, o ramo B é mais recente do que o ramo A. E os ramos C e D, aqui, ó, esse ramo surge aqui, ó, C e D. Eles estão mais recentes do que B. Tá? E eles surgiram ao mesmo tempo. Tá vendo aqui? Ó, porque eles vêm de um nó só. É como se eu comparasse esse indivíduo aqui. Vamos dizer que esse aqui seja o indivíduo Y. Esse Y surgiu ao mesmo tempo que o X. Só que o Y sofreu um evento cladístico aqui, ó, que extinguiu Y e formou o A e um outro cara aqui, ó. Um A' aqui. Um A'. Se esse ancestral aqui, A', tivesse vivo, ele seria o mais próximo de A. Só que ele deu origem a um grupo B.
que também é bem próximo de A, porque tem um ancestral aqui que veio desse ancestral que deu origem ao A. Mas B está a dois ancestrais de A. Dois ancestrais de A. Já C e D não. C e D estão afastados por um único ancestral comum. Quer ver um grupo que eu poderia colocar aqui? Ó? Aqui eu poderia botar orangotango. Aqui eu poderia botar gorila. Desculpa, orangotango, gorila não. Peraí. Voltando. Aqui, ó, vamos ver outro grupo. Aqui eu poderia botar o gibão, que é um macaco lá, também da região da Indonésia e tal. Aqui o orangotango. Aqui o gorila. Aqui o chimpanzé. E aqui os hominídeos. Não estou falando da nossa espécie, estou falando dos hominídeos como um todo. E isso vai me demonstrar que o ancestral comum que deu origem tanto aos hominídeos, toda a espécie, australopithecus, depois, enfim, outros gêneros de homens, e dos chimpanzés, também tem várias espécies aqui, foi o último ancestral comum aqui, ó. Então esses dois são grupos mais aparentados entre si do que com os outros aqui, ó, que têm ancestrais comuns mais anteriormente. Tudo bem, gente? Então, a sequência hierárquica das ramificações do cladograma reflete de alguma maneira a sequência de subdivisões das linhagens observadas ao longo do tempo. Tá certo? Então, as ramificações vão me dando as subdivisões de linhagens para trás. Tá certo? Então, se vocês entenderam isso, gente, vocês agora estão aptos aí a fazer já muitas atividades, mas eu vou dar mais um exemplo de construção de cladograma aqui, tá bom? Bem, então vamos aqui construir um cladograma hipotético, tá? Em que a gente vai dar os nomes aqui de X, A, B, C e D, e a gente vai olhar para as características, tá? O que está pintado aqui é que apresenta, o grupo apresenta. O que não está pintado, o grupo não apresenta. Então eu tenho um grupo externo X, que não tem a característica 1. Quem é que tem a característica 1? Ela está presente aqui, ela está presente no A, ela está presente no B, está presente no C e está presente no D. Uma característica 1 qualquer. A característica 2 não está presente aqui. Vou fazer melhor aqui, peraí. Então, a característica 1 está presente. Vamos lá. A característica presente está ausente, então vou botar negativo, no grupo X, mas está presente no A, está presente no B, está presente no C e está presente no D. Beleza? A característica 2 está ausente no X e está ausente no A. Ela está presente no B, está presente no C, está presente no D. A característica 3 está ausente no X, ausente no A, ausente no B, presente somente em C e em D. A característica 4, ausente em X, ausente em A, ausente em B, presente apenas em C e D. Mostrando que C e D são grupos que compartilham muitas características, muitas novidades, ou seja, parece que elas são mais próximas, né? A característica 5, o grupo externo X, não tem. Já o grupo A também não, o grupo B também não, e o grupo C também não. Então ela é uma novidade que só quem tem o grupo D. Beleza? Somente o grupo D apresenta a característica 5. Legal? Como é que fica o cladograma desse negócio? Fica assim, ó. Então, cada passo do cladograma é determinado pela condição derivada, né? Pela novidade,
que deve-se construir, então, o cladograma com o menor número de passos possíveis. Então, vamos lá. X não tem nenhuma das características, então ele sai primeiro do ramo. Está aqui, ó. Sem nenhuma característica, nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5. A característica 1, todos eles têm. Então, 1 está aqui, nesse ancestral, antes do ancestral que deu origem a A e separou A e B. Então, essa característica 1, A tem. Tá? Então, A tem 1, B tem 1, C tem 1 e D tem 1. Todos daqui para cima, todo mundo tem a característica 1. Beleza? Aí surge o grupo A. O grupo A não apresenta a característica 2. Está vendo aqui? Ó? Não apresenta a 2. Então, a característica 2 está no meio de caminho de A e B. Então, A não tem 2, mas B tem 2, C tem 2 e D tem 2. Beleza? Já na característica 3, olha lá, 3, ó, a B também não tem, nem X, nem A, nem B. Então, 3, a característica 3, veio depois do surgimento do grupo B. Porque B não tem essa característica 3. Então, quem tem 3? C. Quem tem 3? D. Olha lá, quem compartilha a maior quantidade de características? C e D, tá vendo? A característica 4, da mesma forma, X não tem, A não tem, B não tem. C e D tem. Então, ela surgiu aqui também, ó, no meio dos dois. Surgiu logo depois de 3. Então, esse ancestral aqui, comum entre C e D, ele tem as características C, 3 e 4. Beleza? Tranquilo, gente? Bem, então, esse ancestral aqui, ele vai fazer com que 3 tenha a característica 4, que C tenha a característica 4 e que D tenha a característica 4. Beleza? Só que, quando surgem esses dois ramos, em anagênese surge mais um evento, que é o evento aqui, ó, que ninguém mais tem. Só o grupo D apresenta esse evento. Então, é um evento aqui, ó, que está presente. 5 é uma característica exclusiva de D. Beleza, gente? Então, a gente vai construir os heredogramas assim. Tá? Eu vou botar exercícios para vocês fazerem agora, tá? Então a aula foi até aí. Então, a partir dos exercícios, talvez isso aqui esclareça um pouco mais essas características, beleza? Qualquer dúvida, a gente tá aí, tá bom, gente? E vamos ter mais atividades. Voltem o vídeo, vejam de novo, tentem entender o que está acontecendo, beleza? Valeu, brigadão pela atenção. E a gente vai, bons estudos para vocês, a gente vai continuando aí com esses estudos. Beleza, gente? Bons estudos aí, façam exercícios. Valeu, galera. Aquele abraço.